Peraí, você mudou seu nome pra McLovin? É. McLovin? Que idiota tem esse nome, Fogo? Parece japonês querendo sambar. Michael Cera não foi apenas um ator de comédia. Ele foi o arquiteto de uma nova vulnerabilidade masculina no cinema mundial. No meio dos anos 2000, era impossível ignorar o garoto de voz mansa e olhar hesitante que dominava as bilheterias e os corações da crítica. No entanto, no exato momento em que Hollywood estava pronta para coroá-lo como o herdeiro definitivo do gênero, o brilho começou a minguar e a presença constante deu lugar a um silêncio enigmático. O que acontece quando o rosto de uma era decide que o preço do topo é alto demais para ser pago? Por que um dos talentos mais singulares de sua geração escolheu o desaparecimento em vez da glória eterna? Antes de explorarmos as engrenagens dessa retirada silenciosa, deixe o seu like agora para fortalecer o nosso jornalismo narrativo. Inscreva-se para garantir que o seu feed seja alimentado por histórias reais e análises profundas, e não apenas pelo ruído passageiro do algoritmo. Nascido em Brampton, Ontário, Michael Austin Cera cresceu em um ambiente que, à primeira vista, pouco sugeria o destino cinematográfico que o aguardava. Filho de pais que trabalhavam em grandes corporações técnicas, ele não era o típico produto das escolas de artes cênicas de elite ou de famílias com linhagem artística. Sua humanidade foi forjada na normalidade do subúrbio canadense e em um fascínio precoce pelo improviso, despertado após assistir repetidamente ao filme Ghostbusters. Segundo relatos, Cera era uma criança de uma timidez observadora, que encontrou na escola de improvisação Second City, em Toronto, não uma forma de chamar atenção, mas uma maneira de entender as interações humanas. Seus primeiros passos foram modestos, em comerciais e pequenas participações na televisão canadense, onde ele já demonstrava um tempo cômico que não dependia da extroversão, mas do silêncio e do desconforto. Essa origem pé no chão foi fundamental para a construção de sua persona pública. Ele nunca pareceu um astro sendo fabricado, mas sim um vizinho comum que, por algum erro do destino, acabou parando na frente de uma câmera profissional. A ascensão de Michael Cera foi ancorada em um projeto que desafiou as convenções da televisão tradicional, a série Arrested Development. No papel de George Michael Bluth, ele não apenas entregou humor, ele entregou uma vulnerabilidade que ressoava com uma nova audiência cansada dos clichês das sitcoms. A indústria via isso como o nascimento de um novo tipo de estrela cômica, alguém que não precisava gritar para ser notado. O crescimento foi gradual, mas sólido, permitindo que ele transitasse da televisão para o cinema, com uma base de fãs já consolidada. Foi interpretado como um movimento estratégico quando ele começou a ser associado à produtora de Judd Apatow, que na época estava redefinindo a comédia americana. O sucesso de seus primeiros projetos cinematográficos mostrou que havia um mercado imenso para histórias que celebravam o garoto comum e ligeiramente patético. A indústria começou a apostar nele como o rosto definitivo do movimento mumblecore que atingia o mainstream, vendo em sua figura a ponte perfeita entre o cinema independente e os grandes estúdios que buscavam autenticidade. O auge absoluto de sua carreira ocorreu em 2007, um ano que ficou marcado pelo lançamento consecutivo de Superbad e Juno. Naquele momento, Michael Cera era o epicentro da cultura pop. Ele acumulou um prestígio que poucos atores de sua idade conseguiram alcançar, equilibrando o sucesso comercial massivo com a aclamação da crítica e indicações a prêmios importantes. O dinheiro e o poder de influência eram tamanhos que qualquer roteiro que exigisse um protagonista jovem e sensível passava obrigatoriamente por suas mãos antes de qualquer outro ator. O contraste entre sua fama avassaladora e sua postura pública despojada criava uma aura de mistério que fascinava a mídia. A indústria via isso como o auge de uma nova era de ouro para uma comédia, onde Cera era o rei absoluto. Ele possuía o que muitos chamam de toque de Midas. Sua simples presença em um pôster era interpretada como garantia de um filme inteligente, sensível e, acima de tudo, lucrativo. Ele estava no topo do mundo, mas o ar rarefeito das alturas parecia sufocar sua natureza reservada.
O ponto de ruptura, no entanto, não foi causado por um escândalo público ou por um fracasso retumbante, mas sim por uma percepção interna de saturação. Segundo relatos de pessoas próximas na época, Michael Cera começou a sentir o peso de ser o eterno arquétipo do adolescente desajeitado. A pressão da indústria para que ele repetisse exaustivamente a mesma fórmula começou a mudar a percepção dos produtores, que passaram a questionar se ele possuía alcance para papéis mais maduros. Decisões como recusar grandes blockbusters e optar por projetos experimentais de baixo orçamento foram interpretadas como um sinal de desinteresse pelo sistema de Hollywood. Além disso, a recepção morna de Scott Pilgrim contra o mundo na bilheteria inicial, apesar de hoje ser um clássico cult, foi vista pela indústria como o limite do seu poder de atração em massa. O contexto estava mudando, o público de comédias estava migrando para outras tendências, e o desconforto genuíno de Cera com a fama invasiva começou a ser lido como uma barreira para a manutenção de sua carreira no primeiro escalão. A queda de Michael Cera foi, em muitos aspectos, um desaparecimento progressivo e deliberado. À medida que a década de 2010 avançava, sua reputação foi afetada pela ideia de que ele era um ator de uma nota só, alguém que não conseguia se desvencilhar da sombra de seus personagens juvenis. A perda de oportunidades em grandes produções de estúdio tornou-se evidente, e o silêncio em torno de seu nome foi interpretado por muitos como o fim de sua relevância. Rejeições em audições para papéis dramáticos mais convencionais começaram a se acumular e a indústria, sempre em busca da próxima grande novidade, rapidamente voltou sua atenção para outros talentos mais dispostos a jogar o jogo da celebridade. O silêncio progressivo foi alimentado por uma escolha do próprio ator de não lutar por um espaço que ele já não parecia desejar. Ele passou de protagonista absoluto a uma figura bissexta, deixando o público e a crítica com a sensação de que uma das carreiras mais brilhantes de sua geração havia se dissipado no ar sem uma explicação clara. As tentativas de retorno de Michael Cera ao epicentro comercial de Hollywood foram marcadas por uma recusa deliberada em repetir a fórmula que o consagrou, optando por um caminho que a indústria muitas vezes interpretou como uma autossabotagem artística. Em vez de buscar sequências de seus grandes sucessos, ele mergulhou no cinema independente sul-americano e em produções experimentais, como o longa-metragem Crystal Fairy e o Cactus Mágico. Segundo relatos de colaboradores da época, Cera parecia mais interessado em testar os limites de sua própria zona de conforto do que em recuperar seu status de queridinho das bilheterias. Esse movimento foi interpretado como um distanciamento das pressões de Los Angeles, uma busca por projetos que priorizassem a experiência humana sobre o retorno financeiro. No entanto, o sistema de Hollywood, que raramente perdoa quem se afasta de suas engrenagens principais, via essas escolhas como uma perda de momentum. O retorno foi difícil, não por falta de convites, mas porque Michael parecia estar operando em uma frequência diferente daquela exigida pelos grandes estúdios, preferindo o palco da Broadway em peças como This Is Our Youth, onde sua técnica pôde amadurecer longe das lentes invasivas dos paparazzi. A vida pessoal de Michael Cera e sua mudança radical de prioridades revelam um homem que sempre enxergou a fama como um efeito colateral indesejado e não como um objetivo final. Diferente de muitos de seus contemporâneos, ele nunca alimentou a cultura das redes sociais, mantendo um véu de privacidade que a indústria via como um mistério ou até mesmo um desinteresse pela própria carreira. Segundo relatos, Cera casou-se em segredo e tornou-se pai sem que a mídia soubesse por meses, uma façanha quase impossível na era da hiperexposição. Esse afastamento consciente da imagem de celebridade foi interpretado como uma estratégia de preservação mental, uma forma de garantir que sua identidade não fosse devorada pelo personagem que o público esperava que ele fosse. Suas escolhas pessoais, como viver longe do epicentro da indústria e dedicar-se à música de forma despretensiosa, mostram uma busca por uma existência mais autêntica e menos performática. Para Michael, o sucesso pareceu ser redefinido. A glória não estava mais no volume dos aplausos, mas na qualidade do silêncio que ele conseguiu construir ao redor de sua família e de sua saúde emocional.
Uma releitura crítica da trajetória de Michael Cera nos obriga a questionar como a indústria e a mídia frequentemente punem artistas que não se encaixam no molde tradicional de masculinidade ou de ambição agressiva. Por anos, ele foi rotulado como o garoto desajeitado, um arquétipo que a indústria via como uma mercadoria com prazo de validade, ignorando a precisão técnica por trás de sua aparente simplicidade. Foi interpretado como um padrão injusto o fato de Hollywood ter tentado forçá-lo a crescer dentro de uma caixa que ele mesmo já havia superado. A análise de sua carreira revela um preconceito velado contra a sensibilidade. Enquanto atores de ação são celebrados por sua consistência, atores como Cera são frequentemente criticados por manterem uma identidade artística coerente. A mídia muitas vezes transformou sua timidez real em uma piada, explorando sua vulnerabilidade para gerar cliques, sem considerar o peso psicológico de ser o rosto global do constrangimento social. Ao olhar para trás, percebemos que Cera foi um dos poucos que percebeu cedo o caráter predatório desse sistema, escolhendo se retirar antes que a indústria pudesse descartá-lo de forma definitiva. Atualmente, a situação de Michael Cera é de um artista que finalmente alcançou a autonomia total sobre sua narrativa e seu ofício. Ele não está mais no limbo, mas em um lugar de prestígio renovado, onde é visto como um ator de composição de alto nível, capaz de roubar cenas em grandes produções sem a necessidade de carregar o peso do marketing sobre seus ombros. Sua participação no fenômeno Barbie, interpretando Alan, foi interpretada como um momento de metalinguagem brilhante, onde ele utilizou sua própria história de estranhamento com a perfeição de Hollywood para criar um dos personagens mais memoráveis do filme. Hoje, ele vive de forma discreta, trabalhando com diretores que respeitam sua visão e mantendo uma carreira bissexta, porém impactante, na televisão e no cinema. A indústria agora o vê não como o garoto de Superbad, mas como um veterano respeitado que traz uma bagagem de integridade para qualquer set. Ele provou que é possível existir na periferia de Hollywood, mantendo o respeito de seus pares e a admiração de um público que amadureceu junto com ele, provando que a relevância não depende de estar sempre no centro do palco. A jornada de Michael Cera é uma lição poderosa sobre a coragem necessária para dizer não às expectativas de um mundo que nunca está satisfeito. Ela nos ensina que a queda, muitas vezes, é apenas um processo de descida controlada para um terreno mais firme e seguro. Hollywood frequentemente narra essas trajetórias como contos de fracasso, mas ao observarmos o homem por trás do mito, percebemos que o verdadeiro sucesso reside na capacidade de manter a própria essência intacta em meio ao barulho ensurdecedor da fama. Michael nos mostrou que é possível ser um dos rostos mais reconhecíveis de uma geração e, ainda assim, ser o dono do próprio silêncio e das próprias escolhas. Sua reinvenção não foi uma mudança de rosto, mas uma mudança de prioridades, provando que a autonomia é o maior prêmio que um artista pode conquistar. Ao fim desta análise, resta a reflexão de que a fama é um reflexo passageiro na superfície da água, mas a verdade de quem somos é o que permanece no fundo. Michael Cera não desapareceu. Ele apenas escolheu ser visto apenas quando tem algo real a dizer, em um mundo que não para de gritar por atenção.